casa cheia, né? Que alegria a gente poder dedicar um tempo para vir à casa espírita. Quando a gente chega numa casa espírita, só em chegar a gente já recebeu. Aprender um pouco mais, a gente recebeu mais ainda. Então, aqui é um espaço preparado com muito carinho, com muito amor, onde nós temos a chance de aprender a fraternidade, o carinho, onde a gente tem aquela oportunidade de acalmar o coração. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre o Dia de Finados, ou Dia de Comemoração dos Mortos, que é no dia 2, foi no dia 2 de novembro. É uma data que faz parte do nosso calendário anual e que sempre desperta a nossa atenção, porque é muito comum que todos nós já tenhamos pessoas muito queridas que não estão mais morando pertinho da gente. Mas a gente vai vou começar trazendo para vocês uma pesquisa que eu fiz há anos atrás. Muito curiosa eu, fiquei pensando assim, por que tem tanta palavra desencarnação, gente? Por que a gente não fala morte? Essa era a pergunta que eu me fazia. Eu falei, bom, vou fazer o seguinte, abri o dicionário. Quando eu abri o dicionário, eu tive uma surpresa maravilhosa, porque o dicionário tinha a seguinte definição, que morte é o fim da vida, é a cessação definitiva da vida para o ser humano. Eu falei, opa, a morte não existe. Para nós, a morte é a destruição do corpo, mas o espírito continua vivo. Para minha surpresa, os dicionários novos já têm a palavra desencarnação. Olha o espiritismo ficando popular. E aí, no dicionário, a palavra desencarnação diz o seguinte, abandono definitivo do corpo físico pela alma ou espírito. Então, quando nós falamos desencarnação, é porque nós temos a certeza de que o corpo se destrói, mas o espírito continua vivo. Somos espíritos imortais. A única coisa que acontece é que o nosso corpo se destrói e a gente vai morar em outro lugar. Isso para nós é muito importante porque é consolador. E para a gente continuar a nossa conversa, eu vou trazer para vocês uma história que ela é infantil, mas eu digo que de infantil ela serve para todos nós. Tem histórias que a gente diz que é infantil, mas tem uma lição tão bonita. E a história tem o seguinte título, Meu Avô Desencarnou. Ela começa com uma menina de 9 anos, que ela vai falar que o nome dela é Fernanda. Essa menina vai à evangelização, conhece o espiritismo, e ela vai falar daquele jeitinho bonitinho de criança. Mas aí ela começa a dizer o seguinte, que a Terra é como se fosse um grande colégio interno e nós trocamos de uniforme. Sabe o que ela está chamando de uniforme? O nosso corpo físico. Cada vez que temos que mudar de série ou turma. Ah, eu tenho um uniforme, mudo de turma e troco o uniforme. Vamos entender que essa mudança de série seja uma nova reencarnação. A cada nova reencarnação eu tenho um novo corpo, mas eu permaneço vivo, sou imortal. Aprendemos nessa escola, nesse planeta Terra, várias disciplinas, vida em família, trabalho em equipe, cooperação, amizade, desenvolvimento intelectual, educação do sentimento, cuidado planetário. Ufa, a gente aprende muita coisa aqui encarnado. Porque o nosso objetivo é a evolução. Então, ela diz, é como se a gente fosse estar passando de turma em turma. Cada existência aprendendo um pouquinho mais. E aí, com uma nova roupa. Olha que legal a gente pensar que é uniforme.
Mas acontece que o avô da Fernanda, ele não estava bem de saúde. Ele estava muito doente. E aí, um dia, o corpo físico do Vove, porque ela chamava ele de Vove, aquelas coisas bonitinhas, né? Aquele cuidado carinhoso que às vezes tem netinho e avós, é uma beleza. Casa da vovó é uma coisa maravilhosa do vovô, né? Como os netinhos gostam. E aí, ela chamava ele de Vove. Ela contou que o corpinho dele já estava doente, ele estava com defeito. E que os médicos não conseguiam mais remendá-lo e deixar esse corpo funcionando. Chegou, então, a hora dele deixar a escola, a vida física, e voltar para sua casa no mundo espiritual. A minha mãe sempre diz que a nossa verdadeira casa é lá. Então, somos espíritos imortais que reencarnamos para aprender, para cumprir uma tarefa. Viemos com um corpo físico que, em algum momento da nossa existência, ele vai dar um defeitinho. Vai ter uma hora que não vai dar mais para remendar. Ele vai se destruir e nós permaneceremos vivos. E todos aqueles que nós amamos também. E aí o vovô, eu achei interessante, coloquei essa foto, porque se vocês olharem na fotinha, o vovô está com aquela carinha roxa, né? Mas ele saindo do espírito, ele dá até um sorriso. Porque existe uma diferença entre o espírito e o seu corpo físico. O corpo é só matéria. Quem habita o corpo é o espírito. Na hora dessa separação, que nós estamos chamando de desencarnação, porque só morre o corpo, eu digo separação porque ele voltou para casa antes de nós da família. O que eu mais me apaixonei nessa história é a ideia de que quando alguém desencarna, ela chega em casa antes da gente. É diferente, chegou em casa antes. Ele chegou em casa. Ficamos um pouco tristes com saudade, é verdade. Nós até chamamos isso de luto. Há um momento de tristeza porque aquela pessoa não está, naquele momento, pertinho de mim fisicamente. Então, dá uma tristeza. Porém, logo eu me lembrei que nos encontraríamos mais tarde e que ele estaria bem sem aquele uniforme, o corpo físico, remendado e com problemas. Aí eu fiquei feliz novamente, porque aquela doença estava no corpo físico. Então, é muito interessante a gente pensar que tem uma lição maravilhosa no Espiritismo. Não existe separação eterna. Em algum momento, a gente terá a chance de reencontrar. Quando? Não sabemos. Tudo está de acordo com os planos de Deus e com a liberdade de escolha ou livre-arbítrio de cada um. Mas é tão consolador a gente saber que aqueles que desencarnam não vão se afastar da gente para sempre. Isso é bom. Conta-se na história que André Luiz desencarnou. A mãe já estava lá. André Luiz, por alguns equívocos que ele cometeu aqui, ele não vai direto para uma colônia espiritual. Ele fica numa região ainda de sofrimento, porque ele precisava se dar conta, se arrepender dos seus erros, pensar no que ele fez. E aonde estava a mãe de André Luiz? Rezando por ele. Torcendo. No momento em que ele é resgatado, o que ela faz? Chora de alegria. E no momento certo, quando ele já está melhor, ela vai visitar e lhe dá um abraço. Essa é a lei, essa é a solidariedade. Então, isso já começa a sossegar o nosso coração. Por quê? Quem desencarnou chegou em casa antes da gente. Muito bem. E aí, ela termina a história. Eu trouxe só uns trechinhos da história, não ela toda.
o meu avô apenas voltou para casa antes de mim. Essa é a forma simples que, de repente, a gente consegue lidar melhor com a desencarnação. Ó, chegou em casa antes de mim. Um dia eu também vou chegar. Fica mais fácil da gente lidar, né? No momento dessa separação dá uma tristeza? Dá. A gente chora. Antigamente, há muito tempo atrás, eu pensava assim: quando desencarnar alguém, eu não vou chorar. Mas eu dizia isso porque nunca tinha desencarnado ninguém. Era fácil, né? No dia que desencarnou uma pessoa muito querida, eu senti muita vontade de chorar. E aí diziam para mim: não pensa. Eu falei: não tem jeito. Eu penso. E aí eu comecei a perceber que a questão não é pensar, é como você pensa. Pensar, a gente vai pensar. Mas seria muito bom que nos nossos pensamentos a gente convertesse esse pensamento em oração. A gente lembrasse assim: olha, eu estou sentindo falta. Mas acima de mim existe Deus. Existe uma providência divina atuando em todas as coisas, onde cada um desencarna na hora que tem que desencarnar. Então, se alguém chegou em casa antes de mim, que vá em paz, que Deus abençoe, que eu tenha paciência para esperar esse reencontro. Imagina o espírito recebendo esse pensamento. Eu vou continuar aqui cumprindo a minha tarefa, porque cada um de nós tem um tempo de jornada. E o tempo de jornada meu não é igual ao de cada um de vocês. Porque o planejamento da minha encarnação é diferente de vocês. Nós temos tarefas diferentes a cumprir. Então, algumas pessoas vão desencarnar mais cedo, outras vão demorar mais. O que nós nunca podemos fazer, apressar. A gente tem que cuidar muito bem do nosso corpinho, fazer o melhor para ficar saudável. E eu estava aqui um pouquinho antes de começar o estudo, conversando com uma colega, e fiquei feliz. Quantos trabalhos o Grupo Fraterno Fabiano oferece, né? Quanta coisa boa para nos ajudar nessa saúde física, nessa saúde mental. Então, a gente fica feliz. Por quê? Se Deus quer que a gente esteja aqui encarnado, é porque a gente tem que estar encarnado cumprindo a nossa tarefa. A tarefa do vovô terminou, a da Fernanda não. A Fernanda ainda tem muito a cumprir. Então, ela vai cumprir a tarefa dela. E o vovô, no mundo espiritual, deverá ficar feliz pensando: a minha netinha está seguindo em frente. Ela até sentiu minha falta, como eu sinto, mas ela continua cumprindo a sua parte, estudando, fazendo o seu melhor. Esse é o nosso caminho. E aí vamos trazer um pouquinho do Livro dos Espíritos para a gente discutir essa questão do finados. Tem uma questão 320 que diz o seguinte: sensibiliza os espíritos em lembrarem-se deles, os que foram caros na terra. Antes da resposta, vocês ficam sensibilizados quando lembram de vocês? Vocês ficam sensibilizados quando recebem carinho? Vocês são espíritos. Se vocês ficam sensibilizados e felizes quando são lembrados e recebem carinho, desencarnado, vocês vão continuar. Aí, olha a resposta. Muito mais do que poderia supor. Quem não gosta de um carinho? E lembrou de mim? Lembrou de mim, né? Tem pessoas... Eu tenho uma pessoa no trabalho que diz assim: olha, eu não gosto de ser lembrada no meu aniversário. Tá bom, não quero aniversário. A gente falou, então ela não quer aniversário. Mas chegamos lá e demos um abraço. Eu não gostaria do aniversário, mas eu gostei do abraço. Por quê? Talvez a data, por alguma razão dela, não
não caiu bem por questões que nós não sabemos. Mas um abraço, um carinho, às vezes até um docinho, cai tão bem, né? A gente gosta de ser lembrado. Desencarnado, eu também vou gostar que alguém diga assim, aí, a Karina era legal, né? Então, muito mais do que poder supor, se são felizes, esse fato aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve lenitivo. Olha, se eu estou feliz, eu fico mais feliz ainda. Se eu não estou bem, olha, está difícil. Mas, pelo menos, tem gente que me ama, que lembra de mim com carinho. Vocês perceberam que se a gente estudar o livro dos Espíritos, pensando que nós somos espíritos, fica mais fácil. O dia de comemoração de mortos, esse dia de finados, é para os espíritos mais solene do que outros dias? Será que seria um dia assim mais importante do que os outros dias do ano? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Será que é bom para eles irem lá? A resposta dos espíritos é maravilhosa. Os espíritos acodem, eles vão, nesse dia, ao chamado dos que na terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Por que a gente vai num lugar? Porque alguém quer que a gente esteja lá. A gente vai num lugar que ninguém quer que a gente esteja lá? Vai não. Se existe uma região onde tem pessoas muito queridas te chamando pelo pensamento para te trazer carinho, eu vou. Vocês não vão? Pois é, somos espíritos imortais. Agora, eu vou parar para ir para um lugar que não tem nada e ninguém gosta de mim? Também não. Então, o que os espíritos estão respondendo? Que é do mesmo jeito que o outro dia. O que faz com que, neste dia, muitos espíritos vá à região, ao cemitério, ao túmulo, é porque muitos de nós, por tradição, vai até lá doar o nosso carinho. Eu vou. Aí, olha a pergunta mais interessante. Mas o dia de finados é para ele um dia especial, junto, de reunião, junto de sepultura? É como se Kardec... Eu vou perguntar de novo, hein? Será que é isso mesmo? Eu vou perguntar de novo para ver se os espíritos entenderam. Aí os espíritos vão responder a mesma coisa com outras palavras. Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Eu vou a uma festa. Quem vocês procuram numa festa? Quem vocês gostam de conversar. O tipo de interesse que vocês têm. Ou vocês iriam numa festa de um lugar que vocês não gostam, que não tem nada de interessante nem ninguém? Vai não. Né? Por que estamos aqui hoje? Porque aqui é bom, porque traz um sossego para o meu coração, então eu venho. É assim. Sob a que forma aí comparece como veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnado. Então, eles vão aparecer do mesmo jeitinho, até por uma questão de serem reconhecidos por nós. É um assunto amplo esse, porque alguns espíritos têm uma possibilidade maior de modificação, outros não, de acordo com a evolução, mas, de modo simples, para a gente não abrir muito, eles vão aparecer, em geral, do jeitinho que eles eram quando encarnados. Muito bem, mas e os esquecidos? Aquelas pessoas que desencarnaram estavam esquecidas, olha, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem?
Sente algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Essa pergunta é muito interessante. Está falando assim, olha, tem aquelas pessoas que aos nossos olhos são esquecidas. Não tem alguém encarnado para ir lá. Como é que eles ficam? Aí os espíritos vão responder de uma outra maneira. Que lhe importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela preso. Desde que aí ninguém mais lhe vote afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Será que os amigos são só encarnados? Se nós somos espíritos imortais, que a cada existência fazemos amizade, a gente só conhece quem está aqui? Olha, se lá no túmulo não vai ninguém, ele tem o universo inteiro, esse mundo espiritual. Quem disse que nós não podemos fazer amizades a cada momento? Às vezes, uma pessoa ela mora num bairro. Naquele bairro que ela mora, ela tem amizades, porque ela mora ali. Mas a vida gerou uma necessidade dela se mudar. Isso acontece muito. Passado no novo lugar, ela fica meio tristinha, porque às vezes não conhece ninguém. Passado o tempo, é muito comum que ela vá conhecer outras pessoas. Então, quem disse que o espírito desencarnado não pode fazer vínculos? Olha que interessante. Quem disse que não há pessoas e espíritos olhando por ele que já desencarnaram, que não encarnaram, mas que estão lá? É para a gente começar a nossa conversa lembrando primeiro, nenhum espírito fica desamparado perante Deus. Nós acreditamos que temos um espírito protetor. Temos. A proteção não acaba quando a gente desencarna, não. Tem gente olhando pela gente. Nenhum espírito está sozinho. Acima de todos nós está Deus, com uma lei de amor, para que cada um de nós vá evoluir e seja acolhido. Nas palavras de Jesus, nenhuma ovelha vai se perder do rebanho. Todas vão ser olhadas. Então, talvez eu não tenha condição de saber qual era a condição daquele que desencarnou. Mas eu sei que as minhas orações ajudam. Eu sei que ele não está sozinho. E eu sei que ele conta com a proteção divina. E eu sei que, ainda que ele esteja passando por algum tipo de sofrimento, isso passa, como passou para André Luiz e tantos outros, porque a lei de Deus é de amor. No Espiritismo, nós temos a certeza que o inferno não existe. O que existe são estágios temporários que o espírito passa por algum sofrimento até ele se dar conta. Mas por quê? Porque algumas vezes, se a gente não passar por alguns desafios, a gente se não dá conta. Eu sou uma pessoa que adoro comer. Se eu não perceber que o meu estômago enche e dá mal-estar, eu continuo comendo. Não é assim? Então, algumas vezes, a gente precisa de sofrer a consequência dos nossos atos para dizer, tu exagerou ontem, pode comer assim não. Tem que pegar leve. Então, muitas das vezes, essa região é aquele momento... Passei a minha encarnação inteira só pensando em dinheiro. Deu ruim. Espírito se dá conta, é resgatado. André Luiz, quando resgatado, no livro Nosso Lar, por Clarencio, ele diz assim, Clarencio, ele agradece o socorro, mas diz para Clarencio, pena que você só me viu agora. Clarencio, não. Desde o primeiro dia da sua desencarnação, você era cuidado, mas precisava do seu arrependimento e da sua oração.
Olha que interessante. Naquele momento que André Luiz percebe, eu tenho que mudar de vida. Alguns caminhos que eu escolhi não foram os melhores. Ele é resgatado. E a luz não tem a menor dificuldade para ir às trevas, eles vão. E ele é resgatado de Maca. E depois disso ainda psicografou aí os 16 livros, né, pela mediunidade do Chico. Muito bem. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Será que é melhor ir ao funeral do que rezar na minha casa? Kardec vai fazendo pergunta de outra maneira. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. Eu vou lá porque eu me lembro dele. A visita é a representação exterior desse fato íntimo. Eu vou lá porque eu me lembro e vou lá fazer a minha solenidade. Mas já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que feita com o coração. Então, nesses momentos de dor, a gente reza. No momento que doía, foi que eu mais rezei. Senhor, está doendo. Me ajuda a entender que tudo tem uma razão de ser. Ampara aquele espírito para que ele fique bem. Ajuda a convencer a minha dor em oração. Me ajuda a entender que a tarefa terminou antes, porque tinha um planejamento diferente do meu. Então é interessante. Mas a gente fala que prece é aquelas palavras que a gente diz do nosso jeitinho, com o nosso coração. Não é você chegar e falar, né? Uma vez eu sempre conto que uma vez eu estava na minha casa, antes de dormir, aí falei, vou fazer minhas orações. Bom, tem fulano, fulano. Aí, no meio, eu pensei assim, tem que ir ao mercado. Eu falei, cara, não, você não está em prece, não. Você está dizendo qualquer coisa aqui. Para, foca. Às vezes é importante, coloca uma música, foca. Ah, Karina, mas é tanto tempo que nada, 5 minutos está bom. Não precisa fazer uma prece gigante, não. Mas agradece a Deus pelo dia. Agradece pelo que você tem. Peça a Deus que ampare aqueles que você ama. Peça a Deus que ampare aonde estiver aqueles que desencarnaram e dorme tranquilo. Tá bom, tá tudo certo. 5 minutos, às vezes eu estou sendo até longa, às vezes até bem menos, né? Mas leva um tempinho. Não quer ler uma mensagem grande? Pega 1 minuto de sabedoria, que é curtinho, lê. Senhor, que eu tenha um sono tranquilo. Num outro momento, ai, Karine, eu prefiro fazer prece dentro do centro. Faz dentro do centro. Mas faz. Envia o seu coração dizendo, meu amigo, Deus te abençoe aonde você estiver. Estou com saudade, sim, tá? Estou com saudade porque era bom. Mas você chegou em casa antes de mim. Um dia eu também vou para casa. Enquanto a gente estiver separado, que cada um cumpra a sua tarefa. Você aí e eu aqui. E muito bem. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Ah, gente, a minha família inteira foi enterrada naquele cemitério, vão para lá. Né? Será que preferirão, depois de morta, ir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui um indício de inferioridade do espírito? No primeiro momento, a gente pensa o seguinte, a gente está pensando materialmente na questão. Eu quero ser enterrada lá, eu quero isso, eu quero flor, eu não quero flor. Muitas vezes, esse pensamento,
ele está voltado para pensar que eu estou junto do corpo. Aí nós espíritas damos a boa notícia: o corpo é só um uniforme, vai ficar lá teu corpo, mas você habitará outra região. É uma afeição particular do espírito por determinados lugares, mas é uma inferioridade moral. A gente está muito preocupado com a matéria, né? Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá aos dos que lhe são caros, embora fiquem separados seus respectivos ossos? Para o espírito que já está numa evolução melhor, gente, se o meu velório for naquele cemitério, for diferente do outro, eu sei que ali vai ficar só meu corpo. Não tem problema se o meu corpo físico estiver separado de outro. Por isso é que é bom a gente estudar essas coisas, porque às vezes dá um peso. Uma amiga minha muito querida, ela falou assim, desencarnou a mãe dela. E ela falou: Carina, não consigo comprar uma flor melhor. Vai ter que ser só o básico. Aí eu falei: fica tranquila, aí está só o corpo. Mas a gente vai fazer uma coisa melhor. A sua condição financeira não permite, mas olha, quando todos nós amigos aqui nos reunirmos, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que ela tenha paz e seja amparada onde ela estiver. Pode ter certeza de que a nossa oração sincera e a sua, inclusive, de filha, serão como flores para ela. Então está tudo bem. Isso tranquiliza o nosso coração, porque cá entre nós velório é caro, né? Às vezes a gente quer, naquela ânsia de demonstrar o nosso carinho, porque a gente, na nossa cultura, a gente demonstra o carinho dando coisas também. Então a gente dá um docinho para aquela pessoa para ela ficar feliz, né? É uma demonstração de carinho. Desencarnou, você também quer demonstrar. Mas aí os espíritos estão dizendo: olha, você pode demonstrar isso com o seu pensamento e o seu coração juntinho. Está tudo bem. Claro que a gente vai fazer tudo com todo o cuidado que a gente pode fazer. Mas o importante está aqui dentro do nosso coração. Deve-se considerar, então... Aí Kardec pergunta: tá bom, vamos lá. Já entendi que o importante são os nossos sentimentos. Mas então será que é uma futilidade? Será que é alguma coisa sem tanta importância, vamos dizer assim, a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Será que então não precisaria ter velório? Olha o que os espíritos respondem: não. Olha o detalhe. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem ao que lhes foram entes queridos. Queridos, a gente, mesmo sendo espírita e entendendo que a pessoa chegou em casa antes da gente, há um momento de tristeza em todos nós. E que bom se nós tivermos um momento para se despedir, para receber um abraço dos nossos amigos queridos. Então, nós precisamos, encarnados, desse momento também. Está tudo bem. Muitas das vezes, eu já ouvi assim: eu não vou lá, não, no velório da pessoa, o espírito não está mais lá. Aí eu digo: pois é, mas eu acho que quem está aqui está precisando de um abraço. Está precisando poder falar do que aconteceu. Está precisando de chorar. Vamos deixar ela chorar, vamos ficar junto. Então, vejam, quanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Nós precisamos desse momento, realizar. E aconteceu mesmo, tem um corpo ali. Eu vi. Não dá para fantasiar que está vivo, é doloroso, mas ali está.
Vamos, então, fazer uma prece, deixa eu falar sobre isso, contar como é que foi. Isso ajuda para eu, encarnado, para eu conseguir passar por essa tristeza, que a gente chama de luto, sair dela e seguir a vida, ocupando a minha mente, trabalhando e cumprindo a minha tarefa. Né? Mais concentrada se torna as suas recordações. E tenho certeza de que é bom. Olha, não estou sozinha. Veio gente aqui. Essa minha amiga, quando a mãe desencarnou, ela era filha única. Já filha única, solteira, e a mãe também era filha única. E a avó, com todos os parentes no outro estado. Imagina a dor. Como eu vou enterrar a minha mãe sozinha? A gente, como cristão espírita, não pode deixar isso, não. Reunimos um grupo de pessoas, ajudamos ela, e depois falamos assim, vamos fazer o seguinte, ela muito triste, você quer ficar uns dias na minha casa? Ah, eu só posso visitar ela na quinta-feira. Você vai na quinta, você vai na sexta. E isso ajudou ela a passar por esse luto. Hoje ela já está tocando a vida dela em frente. Então, a gente tem que dar esse carinho. Espiritismo não é caridade, não é fraternidade? É fraternidade com quem está desencarnado, mas é fraternidade com quem está encarnado também. Né? Muito bem. O espírito assiste ao seu enterro? Olha que resposta, pergunta interessante. Frequentemente assiste. Frequentemente não quer dizer sempre nem todas as vezes, mas na maioria das vezes sim. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Há casos em que o espírito não se deu conta que desencarnou. Muitas vezes essa educação materialista, né? Olha, morreu, acabou. Aí o espírito desencarna, não morreu, não. Estou vivo? Só tem um problema, eu falo com todo mundo, ninguém me responde, eu não sei porque estão me desprezando. Muitas vezes vão para as reuniões mediúnicas da casa espírita e vão entender o que está acontecendo, que ele desencarnou. Agora, quando a gente acredita, ó, o dia que eu desencarnar, eu vou continuar viva, fica mais fácil. Tem um companheiro da casa espírita que eu frequento, que ele um dia desmaiou. Ele chegou no hospital, depois do desmaio, viu todo mundo de branco e falou assim, por favor, eu sou espírita, pode falar a verdade, estou no mundo espiritual, estão todos aqui desencarnados? Não, senhor, o senhor está encarnado, desmaiou e daqui a pouco volta para casa. Por que essa brincadeira? Porque eu entender que continuo vivo me ajuda. Aí eu falei, como é que foi? Ele, Karina, quando eu acordei num lugar que eu nunca vi, que ele desmaiou, não vi o processo. Vi aquele povo de branco, eu já saí rezando. Eu falei, ô, coisa boa de ser espírito. Já rezei logo, meus mentores, protetores, me perdoem, se eu estiver bem, logo me arrependo. Meu amigo, fala logo. Olha o conhecimento espírita nos ajudando na nossa libertação. Porque esse sofrimento numa região infeliz é para a gente se dar conta. Ele falou, já fui me dando conta ontem, eu já me arrependo do que eu fiz, estou aqui para consertar, peço logo a Jesus para me orientar, e seu enfermeiro, fala a verdade. Então, ele continua encarnado com a gente. Graças a Deus, tá? Lisonjeie a concorrência de muitas pessoas no seu enterramento, mais ou menos conforme o sentimento que anima. Desencarnou um artista, vai um monte de gente, ele fica lisonjeado? Depende. Tem gente que pode estar lá só por moda. E vou lá, no evento social, vou lá, vou encontrar um monte de gente. O pensamento não está aqui. Agora, aqueles que vão lá, como ele era querido, que Deus abençoe, me ajuda, né?
O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Essa é mais complexa, né? Imagina, passei a minha vida lá pensando nos meus bens, em quem eu vou deixar, quem eu não vou deixar. E muitas vezes o espírito fica preso a essa preocupação, porque ele constrói um patrimônio, desencarna e deixa tudo aqui. Como é que vai ser? Quase sempre ele assiste. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixado, esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O melhor bem que a gente pode deixar para alguém são os bens dos valores morais, né? Esse é o mais importante, porque esses a gente leva após a morte do corpo. Existe um livro chamado No Mundo Maior, que conta a história do avô de André Luiz, vovô Cláudio. E vovô Cláudio, ele passou uma encarnação juntando muito dinheiro. Só que o problema não era só juntar dinheiro, era pior. Era que, para ter dinheiro, ele prejudicava quem precisasse. Ele constrói um grande patrimônio à custa de prejudicar os outros. E a situação dele no mundo espiritual está bastante complicada, porque ele não leva aquilo, como a gente tem também no Evangelho, no capítulo 4, a rainha. Ela era rainha. Aí ela chega no mundo espiritual, não sou mais rainha. Os meus súditos, os meus servos estavam numa condição melhor que a minha. Então, isso tende a ser muito penoso para o espírito, porque nós descobrimos que somos iguais perante Deus, independente da posição social, independente da profissão. E aí? A gente não leva nada disso. E aí o espírito passa por aquele choque de realidade. A gente aprendendo isso, a gente já vai se poupando antes, né? Faz igual o meu amigo lá, a gente não é bobo, já vai consertando antes de desencarnar. Já vai entendendo que não vai levar. Que seja lá qual posição, André Luiz queria chegar como médico, não chegou, precisou começar um trabalho mais simples. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Gente, que pergunta bonita. Ao longo da humanidade, os diferentes povos que habitam o planeta tinham uma atitude de respeito àqueles que desencarnaram. E aí Kardec pergunta, esse respeito não é uma certeza que a gente é espírito imortal? Por que eu vou ter respeito se acabasse após a morte? Aí os espíritos respondem, é consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, automaticamente, eu tenho respeito àqueles que já se foram, porque eu sei que eles continuam vivos. Ao longo da época, dos índios, das diferentes estados de evolução, um ritual para aqueles que estão morando em outro lugar. É uma certeza intuitiva de que nós somos espíritos imortais. Esse trecho ele é belíssimo. No livro E a Vida Continua, ele conta a história de uma... Tem 2 protagonistas, está em filme também, quem quiser assistir. E uma companheira desencarna por uma questão renal. Quando ela desencarna, ela era muito católica, mas ela desencarna muito bem porque o melhor após a morte do corpo é a caridade, são os deveres bem cumpridos. Então, ela faz uma desencarnação tranquila e vai direto para um local de socorro espiritual. Mas ela não está muito claro para ela que ela desencarnou.
Ela, inclusive, acha que ela está num centro psiquiátrico, porque ela ficou tão bem. O problema estava no corpo, deixou o corpo, ela ficou muito bem. Ela pensou, olha, eu acho que eu estou num espaço aqui para cuidar da minha mente e depois eu vou voltar à minha família. Mas existiam alguns outros espíritos que também não tinham se dado conta da desencarnação. E aí, de repente, ela ouve uma conversa. Tinha um companheiro que tocava piano, e tocava piano com uma grande felicidade. Vamos ver o trecho devagarzinho. Achávamos no terraço, admirando um canteiro de jasmim suspenso, quando ouvimos o sonho de amor de Liszt tocado ao piano. Então, olha que bonitinho, as plantinhas lá de jasmim, aquela música sendo tocada ao piano. Corina, uma pessoa chamada Corina, um espírito, informou de que o pai dedilhava o instrumento com grande maestria. Então, era o pai que estava tocando piano e muito bem. Enterneci-me de tal modo que eu manifestei o desejo de ouvi-lo mais de perto. Gente, que música bonita é essa? Eu vou ali ouvir, ó. Ele está cantando feliz, tocando feliz. A nossa anfitriã nos conduziu de imediato à sala de música. Foi um deslumbramento. Esse pai, que se chamava Nicomedes, o irmão Nicomedes, absorto, revelava-se no mundo de alegria profunda, que se irradiavam da vida interior em forma de melodia, das notáveis melodias que sucediam uma das outras. Resumindo o texto, uma pessoa está tocando piano numa imensa felicidade, comovida, e está contagiando todos aqueles que se aproximam. Em dado momento, eu apontei. Gente, ele parece mergulhado num longa êxtase, num longo êxtase. Toca como quem ora. Parecia uma oração, tamanha felicidade ao tocar o piano. Ao que a filha respondeu, estamos efetivamente muito felizes. A minha mãe, ao que sabemos, chegará essa semana. Ela está de viagem? Perguntei. Com a maior naturalidade, a moça me respondeu, minha mãe virá da terra. Imaginem a cena. Desencarnou o pai, desencarnou a filha e a mãe está encarnada. E eles tiveram a notícia de que essa mãe encarnada vai desencarnar. Eles ficaram tão felizes que ele resolveu tocar piano e ela feliz. Porque eu achei linda essa história. Porque nós, às vezes, não nos damos conta de que aqueles que desencarnam podem ter amigos no mundo espiritual. Então, talvez, quando essa mãe desencarnar, vai ter gente aqui triste, não vai? Vai. Mas o marido e a filha estão recebendo ela cantando. Ela vem. Porque os laços permanecem além da morte do corpo físico. Tenho 5 minutos, né? Ou já encerro? 5 minutos, pode ser? Então, a gente vai utilizar esses 5 minutos para trazer uma mensagem final de Emmanuel. Eles vivem. Antes que partiram, precedendo-te, na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram. Eles estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastima sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afasta da confiança em Deus. Eles igualmente sabem quando dói a separação. Não se desespera, confia em Deus. Tudo tem uma razão de ser. Eles continuam vivos, assim como nós continuaremos. Ô, notícia feliz, gente. Saber que só vai meu uniforme. Ô, notícia boa, né? Não só para os outros, mas para mim. Conhecem o pranto, o choro da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus.
conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciastes, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulassem no auge da amargura. Às vezes o espírito estava ali, o corpo físico não dava para responder, mas de alguma forma ele estava captando o que acontecia. Por isso que é bom, quando a gente estiver com alguém hospitalizado, que a gente saiba que há uma possibilidade grande de desencarnar, fazer uma oração e dar um carinho, porque ele está registrando esse carinho. A gente não vai chegar lá para dizer assim, fica aqui comigo, de jeito nenhum, porque eu estou trazendo perturbação para o espírito. Mas se eu vou lá, faço uma oração, acontecem muito de, às vezes, a família se reúne, faz uma prece e desencarna. Estava precisando do carinho da prece para conseguir se libertar com maior facilidade. Tá? Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineu de ternura incessante. Continua amando à distância, né? Amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade, convertida em oração. Vamos pensar? Vamos. Converte em oração. Aí a gente fica mais tranquilo. As tuas preces de amor representam acorde de esperança, devotamento, despertando para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por ele as tarefas que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Então, a minha amiga desencarnou, mas ela está assim, que bom que a Karina não parou de trabalhar. Está feliz. Ela seguiu a vida dela. Olha só que legal. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e incentivo para a elevação se lhes faz necessária. Muitas vezes, para o desencarnado, é tão importante saber que a gente está bem. Ai, ela está bem. A gente se afastou, mas ela continua fazendo o que tem que fazer. Ai, que bom, graças a Deus. A vida segue. Eu não posso ir lá sacudir e dizer, estou aqui, estou bem. Ai, mas que bom, né? Quando te dispõe a buscar os entes queridos e domiciliados no mais além, não te detenhas na terra para que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Então, terminando, né? Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus. E ouvirás a voz dele no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim no encontro de um novo despertar. Nesse último minuto também quero falar dessa importância do Evangelho no lar em casa. Muitas das vezes, ter esse hábito de uma vez por semana, 20 minutos, meia hora, fazer a sua oração no mesmo horário, auxilia a vibração de casa. Às vezes desencarnou um familiar. Ele não está se dando conta. Mas se você tem o Evangelho no lar implantado na sua casa, se você frequenta a casa espírita, você vai ajudar na libertação dele, seja pelas orações em casa ou porque muitas vezes ele acompanha. E onde é que a Karina está indo? Vou lá. Ótimo. Entrou aqui, vai ser socorrido. Centro espírita é o hospital para socorrer encarnado e desencarnado. Então, isso vai nos ajudar. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente tenha a esperança de que somos espíritos imortais. Muito obrigada, Karina, pelos esclarecimentos de hoje, viu? Que serviu para o plano físico e para o nosso plano espiritual.
Vamos então agradecer.